Aqui é Paulo Teixeira, então mais um vídeo para o canal @somosdeuses. Hoje eu quero comentar um pouquinho sobre o próprio título do canal, né? Que é Somos Deuses. De que forma seríamos deuses? O porquê? Qual a motivação então desse título de canal? Desde Desde uns 3 anos atrás, então, quando decidi mudar substancialmente meu modo de viver, minha vida, digamos assim, que foi uma guinada de vida, né? Em que concentrei esforços e mais disciplinado na busca, né? Na busca por uma espiritualidade assim bem mais universalista, vou chamar de mais ampla também. Eu tenho feito muitas descobertas, né? Dentre dessas descobertas é de que somos parte divina e parte humana. Então, nesse contexto de parte divina e humana, entendemos que o ser humano, enquanto ser e humano junto, ele pode estar mais afinado com a parte humana e vivendo de um modo intenso a parte humana, e também pode, né, se assim o quiser, desenvolver essa parte de ser e se tornar-se e sentir tudo que advém então do significado ser, ou desfrutar então do que significa a palavra ser, né? O ser então é a parte divina, tá? Assim entendido que então somos um ser que vivemos na condição humana, então ser humano. Claro que chegar num raciocínio que é do despertar, né, e posteriormente do acordar, né, acordar para essa vida então, acordar para essa vida do divino dentro do humano, ela é um pouquinho complexa, ela é um pouquinho difícil para a maioria dos seres humanos, né? Até posso dizer que, acredito eu, que a maioria, bem mais de 70% dos humanos, vivem mais numa vibração e numa vibração de frequência humana. Por quê? Porque os caminhos que normalmente a cultura, a sociedade nos mostra é o caminho externo, né? Então, o caminho externo do nós mesmos é muito vasto, é muito largo. Quase tudo nos leva pro caminho do mundo exterior, né? Porque humanamente a gente precisa, evidentemente que a gente precisa viver a condição humana, sem querer dizer que estando humanos não temos que viver a condição humana. Claro que temos, mas aí que está o grande diferencial. Quanto tempo do humano tiramos para nos dedicar à parte humana? Digamos assim, a profissão que exercemos, os cuidados com a vida do corpo, os cuidados com os trabalhos, com a profissão, o cuidado com a diversão, o cuidado com o lazer. Quanto tempo dispomos para isso em detrimento da parte do ser divino que somos? Digamos assim que mais de 80% normalmente a gente como humano dedica para essa questão simplesmente de viver o humano, né? Nas buscas por posses, por bens materiais,
por relacionamentos. Então, nessas buscas, né, do bem viver, vamos chamar aqui, que é necessário até um certo ponto, o que nos dá um prejuízo nisso, que eu vou chamar de prejuízo, é que faltando viver o quesito ser, muitas vezes o humano ele cai num vazio, às vezes, num vazio existencial, né? Ele chega num ponto que ele se pergunta, mas para que tudo isso que eu acumulo, que eu busco? Para que viver tudo isso se um dia eu vou morrer, se um dia tudo vai acabar? É a finitude, né? Pois é, a finitude da questão humana. Mas então surge esses questionamentos. Surge, e quando surge, aí de repente é um momento exato em que a gente pode dar aquela virada de chave, aquela guinada e se perguntar: tá, mas eu sou somente humano? Eu não preciso desenvolver algo mais aqui? Tipo aquele sentir interior, né? Aonde tem um chamamento, é uma espécie de chamamento mesmo, né? Uma voz no silêncio, uma voz interior que nos fala, né? Que algo existe a mais. Então, esta voz é a voz do nosso ser, né? De nossa consciência, que está nos chamando para nos questionarmos se de repente não vale a pena a gente ir nessa busca, e que começa por uma reforma íntima, né? É tão necessário nos nossos dias hoje, porque essa reforma íntima, ela nos vai propiciar para conhecermos quem realmente nós somos, a nossa condição de ser, né? De almas encarnadas, então. E quando isso acontece, então é que a gente descobre, e descobre com bastante força, que estamos somente numa condição humana, mas que somos imortais. Na verdade, então, somos fagulhos, ciscos de Deus numa vivência corpórea. Então, se nós nos dedicarmos para entender isso, se nós nos dedicarmos para, com perseverança e com vontade, se colocar numa busca do eu mesmo, do eu interior, né, do si mesmo, como dizia Jung, né, e nos aproveitarmos e nos permitirmos vários momentos, termos vários momentos durante um dia de interiorização, digamos assim, buscarmos o silêncio interior. Pode ser até através da meditação, é um belo instrumento para isso. Então aí compreenderemos que nessa busca, compreenderemos que no despertar e posteriormente no acordar para essa realidade, que somos almas numa condição humana, realmente o sentido da nossa vida muda, e muda para todos que perseverarem nesse caminho. Então, isto significaria dizermos que somos deuses. Porque quando descobrimos que somos uma potência, somos essa potência de Deus experienciando aqui na carne, e que à medida que essa experiência vai descobrindo mais a respeito da espiritualidade, e quando a gente passa a se descobrir mais como espíritos que nascemos, né, encarnamos aqui nesse corpo, quando nós passarmos a entender mais esta condição, e
como eu disse, tentar entender essa realidade, que viemos de um mundo paralelo e que esse mundo paralelo ele acontece junto ao mesmo tempo que esse mundo físico. Tão somente a diferença é que não o vimos. Não vimos tal qual muitos videntes vejam. Porque dentro das mediunidades, né, a clareaudiência, a clarividência e outros, né, dons mediúnicos, se pressente, se sabe, se vê este mundo paralelo, né? E ao enxergarmos esse mundo paralelo, quem pode dele experimentar e enxergar, já vai saber que é dali que viemos. Então, nós estamos e vivemos uma realidade deste, vamos chamar desse mundo paralelo, né? Do astral, seja lá o que for, né? Vivemos essa experiência que de lá fomos trazidos para esse corpo. Então, na medida que evoluímos, na medida que vamos nos acordando para essa realidade, vamos começar a entender que somos deuses, né, dentro de um corpo humano. Somos uma pequena potência divina dentro de um corpo humano. O que acontece é, como eu disse, mais de 70%, mais de 80%, quem sabe, dos humanos, né, conhece e vive tão somente essa condição humana. Tipo assim, sabe e comentam e ouviram falar que tem uma alma, né? Que tem uma alma, um pouco diferente então de outros animais que não possuem alma. Dizem, né, que não possui. Então, se vendo só desse ponto de vista, mais na condição humana, realmente fica difícil para se perceber a condição divina que somos. Então, desculpa aí. O que eu quero dizer é que, na medida que ocorre o despertar, vamos nos entendendo como consciências, como alma, né? Nessa experiência corpórea terrena. Só que, como eu disse, para isso é necessário e é preciso que ocorra o despertar, ou seja, o interesse pela busca do quesito ser, do quesito consciência, que é o que somos. Como sempre tenho dito, a maioria das pessoas dizem que tem uma alma, né? Mas a gente sabe que, na verdade, ninguém tem a alma, nem eu tenho alma, né? Porque eu não sou este corpo. Eu não tenho alma porque eu não sou esse corpo. Então, eu sou a própria alma. Você é a própria alma. Você não é uma pessoa, uma personalidade. Você é a alma dentro desta pessoa, dentro desse indivíduo. Então, que aproveita essa personalidade, que se ocupa dessa personalidade para se manifestar. Então, você é a alma que se expressa, que se manifesta, que fala por essa voz, né? Por essa personalidade, por essa pessoa, né? Na condição de pessoa, de personagem. Então, isso é o que realmente falta para a maioria do ser humano entender, aceitar e vivenciar isto, que realmente somos somente consciências fazendo uma experiência no plano terrestre e que, se olharmos o enfoque a partir disso, tudo o restante fará sentido. Tudo o restante fará sentido. Mudará a tua vida. Mudará porque você viverá mais em harmonia interior, você viverá mais em paz, você se sentirá mais feliz.
Então, o diferencial é que, o grande diferencial é o quê? É que a maioria, principalmente no mundo ocidental, dos indivíduos, vive sob o enfoque da condição humana, não sob o enfoque da condição ser. Então, se muda isso, muda absolutamente tudo. Tudo muda absolutamente. Por quê? E por que é assim que normalmente se vive? Como eu disse, porque a sociedade, a cultura, as religiões, o meio de viver, os próprios meios de viver propiciam, porque os caminhos que tem para nós viver, vivenciar, são as buscas pelo mundo exterior, fora de mim mesmo. Então não há, digamos assim, não há perspectivas fáceis de se entender como ser, como alma, quando eu não faço esse retorno para dentro de mim mesmo. E todo ser humano que não faz um retorno para dentro de si mesmo, que não promove uma reforma íntima, que não busca a interiorização, que não busca minutos de silêncio, de meditação, então, para se encontrar consigo mesmo, se não fazer isso e viver somente o que o mundo exterior nos apresenta, não vai se entender como alma nunca. Não vai, não tem condições de se entender. Porque, porque todos os meios externos não favorecem para o despertar da consciência, não favorecem para a evolução, digo assim, uma evolução espiritual. Porque a evolução espiritual significa isso, é o despertar para entender que somos consciência. E nesse despertar, vamos então nos sentir o ser divino que somos. Então, se olharmos pela normalidade de como vive todos na sociedade, em que todas as buscas são para fora de si, vamos entender então que essa sociedade ainda vai levar muitos e muitos séculos para que todos, ou praticamente a maioria, se entendam como consciências e como almas fazendo essa experiência, e para que todos vivem fraternalmente, para que todos vivam amigavelmente sem violência, para que todos sejam seres harmoniosos, para que não existam doenças, depressões, transtornos, ansiedades, melancolias. Então, tudo isso que eu falei agora há pouco é o que o mundo exterior patrocina. É o mundo da correria, o mundo da loucura, atrás de posses, de dinheiro, atrás de mais lucros e mais tudo. E mais embelezamento corpóreo. E isso significa dizer das coisas exteriores que eu falei, da busca pelos caminhos externos que eu falei. Então, enquanto mais o ser humano buscar isso, e tão somente isso, menos ele vai se sentir ser, menos ele vai se sentir paz e harmonioso. Por quê? Porque essa busca do exterior, ela automaticamente implica em ansiedade, implica em conflitos uns com os outros, né? Implica naquela insegurança sobre o outro, implica em tudo isso. Então, vivemos sob duas condições. E sempre caberá, pelo livre-arbítrio que temos, de cada um chegar num determinado ponto da vida, no momento, e se perguntar: qual o tipo de condição que eu estou vivendo mais? É mais só humano ou mais a condição de ser? Então, nesse balanço, de repente aí vai caber que surge ali algo, um chamamento que poderá ser um fator de guinada da vida e que poderá começar uma busca, né? Uma busca por uma espiritualidade universal. Hoje em dia está muito fácil de se compreender isso que eu estou falando, de se saber como buscar, porque basta você
digitar aí no YouTube espiritualidade universalista, espiritualidade, temas afins, você vai ter aí milhares de sugestões para que você faça a seleção, selecione, porque também tem muita coisa sendo despejada aí que não vale a pena, né? Mas o critério crítico de cada um sempre vai ter que prevalecer mais forte. Lance senso crítico naquilo que você ouve. Você não precisa pensar que todo mundo que fala lá de espiritualidade, todos que falam todos os temas, de repente vão ser útil para ti, vão te servir. Se não for útil, se você achar impróprio, desconsidere. Aproveite tudo aquilo que vai te ajudar na tua vida. E assim somos livres de escolha, né? Os meios de comunicação hoje em dia nos favorecem isso, como eu falei, né? Para podermos fazer essa busca e podermos ir selecionando aquilo que nos serve, aquilo, digamos assim, que nos ajuda, aquilo que nos permite esse despertar. Então, dentro de uma condição humana, cada humano pode também ser um cisco de Deus. Pode, como eu disse antes. Se ele assim perceber, se ele se perceber nessa condição, e se ele trabalhar a parte de consciência, a parte de ser que ele é. Senão, ele vai chegar na finitude da vida e vai se sentir só como um humano, né? Um humano fazendo uma passagem por aqui, né? Uma condição temporária, sem saber, sem se entender o porquê, o que está fazendo aqui. Então, esse é o nosso grande sentido de vida. Acredito que até é um propósito de vida. O meu propósito de vida, por exemplo, é este. Meu propósito de vida é cada vez descobrir mais a parte de ser, de consciência que sou. É entender mais a fagulha divina que sou aqui nessa experiência. Então, é um propósito descobrir, né? Despertar e acordar para essa situação. E seguir na marcha da evolução, né? Esta evolução espiritual nos vai favorecer para que tenhamos sempre mais harmonia, mais paz, mais felicidade, para que entendemos as adversidades dessa condição humana e para que, digamos assim, tenhamos mais saúde, de toda espécie de saúde, saúde mental, saúde física, né? Há uma previsão aí que, digamos assim, em cada 10 indivíduos, num futuro a longo prazo, né? No futuro a longo prazo, de cada 10 indivíduos, 5 vão estar com algum tipo de transtorno mental, né? 5 vão estar sofrendo com sofrimento de um tipo de desequilíbrio, né, mental. E grande parte disso é pela falta de propósito que o indivíduo tem nessa existência. Pela falta, digamos assim, de conhecimento, pela falta de conhecimento, de saber que é esse ser, que é essa consciência que está fazendo a experiência. Grande parte disso provém disso. Que o indivíduo, digamos assim, ele está muito concentrado nas questões humanas, nas questões de sobrevivência, nas questões de posses, nas questões então ligado à materialidade. Então, grande parte das questões de transtornos então mentais, de problemas, está ligado no sentido de que a pessoa, o indivíduo, não consegue se entender como alma, né? Então, viver uma condição de espiritualidade. A própria ONU, né,
através de um braço dela, que é a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Então a OMS reconheceu que saúde não é tão bem só um estado de saúde corporal, social, né, e física e mental, mas saúde também é um estado, então, de saúde física, mental, social e espiritual. Então, aumentaram no contexto de conceito de saúde esse quesito espiritual, está lá dentro. Se você pesquisar dentro do novo conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, pesquisar por esse novo conceito aí, desse a partir de 1980, então, você vai ver que foi reconhecido, né, já universalmente aí, através dessa entidade aí que congrega a maioria dos países do mundo, foi reconhecido esse quesito, que é muito importante. Só, como eu digo, não é tradição da sociedade, não é tradição do ser humano pensar sobre isso, falar sobre isso, discutir sobre isso, se reunir para conversar sobre isso. Não é tradição, não é costume. É por isso que, digamos assim, muitas das doenças hoje mentais, né, transtornos, então, que assola o ser humano, muitos são de procedência espirituais, então. Ou, pelo menos, se não for de obsessão, assédio espirituais, é por falta de conhecimento de quem somos, de quem o ser humano é, o que ele é. Porque, principalmente quando acaba o sentido da vida, que muitos nessa banda se suicidam por realmente não ter um sentido de vida, por não descobrir o sentido de vida, e aí isso propicia para não haver resiliência, né? Para não haver aceitação das adversidades, e então termina buscando dar cabo, de repente, dessa própria existência, se expulsando para fora do corpo antes do tempo, que na verdade o suicídio, em termos espirituais, seria cada um como alma que é, se forçar a sair do corpo, né? Mas que morrer não vai. Sempre tenho dito, já em outros vídeos aqui atrás, morrer não vai só sair para fora do corpo e continuar vivendo essa realidade, digamos assim, dessa angústia que ele vive fora do corpo. Vai viver noutra condição do mundo paralelo, que eu falei lá no início. Então, ele pensa que vai atingir o objetivo de uma fuga, de fugir dos problemas dessa existência, e quando ele mesmo menos se perceber que saiu do corpo, né, ele vai se encontrar naquela mesma situação que ele saiu. Vai estar vivo, vai se sentir vivo, respirando, ouvindo, vendo todos. Então, em outras palavras que Jesus Cristo falava lá atrás, né, no que traz os evangelhos cristãos, né, das religiões cristãs, aonde ele dizia: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo vos será acrescentado, e o resto tudo mais vos será acrescentado. O significado disso é que, na medida que nós buscamos o reino de Deus significa buscar espiritualidade, significa nos entender nessa espiritualidade cósmica, né? Desse mundo velho aí de galáxias, né? E de outros mundos habitados também, como a Terra aqui, que existem, né? Então, a busca do reino de Deus é isso, é buscar esse ser espiritual que eu sou, que eu vivo essa condição de ser espiritual dentro de um corpo humano. É isso que ele quis dizer. E tudo mais vos virá por acréscimo. Tudo mais significa as coisas humanas, para nos suprir as nossas necessidades. Isto virá na medida que eu faço essa busca como ser, tudo vai ficar mais fácil, vai me aumentar a resiliência, aceitação no mundo exterior, digamos assim, tudo virá por acréscimo, várias questões que implicam na minha sobrevivência virá, né? Inclusive
a melhor coisa que virá é paz, é harmonia, é bem-estar, é qualidade de vida. A minha mensagem que passo é tentar contribuir, então, para que o ser humano cada vez mais comece a se perceber como ser. E que a partir disso, então, possa construir essa nova sociedade, possa construir esse mundo regenerado, esse Brasil regenerado.